Mas vamos lá, Provérbios 4, Provérbios 23. Provérbios 4, 23 é o nosso tema do nosso mês hoje, né? Do nosso mês de junho, que fala sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Esse é o tema do mês de junho. Nós vamos falar sobre Provérbios 23 hoje. Já acharam? Quem não achou vai estar na tela. Ou quem não trouxe Bíblia, acompanhe, esteja junto conosco hoje. Versículo 6. Diz o seguinte: eu estava lendo isso aqui, quando eu vi essa mensagem, desde semana passada, eu li, reli, li algumas vezes até que eu entendi o que Deus queria que eu falasse com vocês hoje. E eu sei que vai ser uma benção hoje. Diz o seguinte: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Olha que versículo forte que nós temos aqui. Então ele está dizendo aqui, não coma daquele pão de quem tem os olhos malignos. Quem tem os olhos malignos? Satanás, não tem os olhos malignos? Ele não quer tirar tudo que você tem? Ele não veio para roubar, matar e destruir, não foi para isso que ele veio? Então ele tem os olhos malignos, não tem? E o que está dizendo aqui, não coma. Por que ele está dizendo não coma? Ele ainda fala assim, nem cobices os teus manjares gostosos. Então, o que ele tem é bom ou ruim? Para a carne é uma maravilha, né? Lembra de Daniel? O que foi que ele fez? O famoso jejum de Daniel. Não vou comer dos manjares do rei, nem beber do seu vinho. Então é aquela comida gostosa que eu, o pastor Roberto, gostamos, o pastor Tony nem tanto, mas o pastor Gilmar, aquela coisa que engorda, aquela picanha, sabe? Aquela coisa, você olha assim e fala, meu Deus, eu quero isso. Eu tenho que ter isso. O pastor Roberto geralmente me manda, às vezes no Instagram, o pastor Anil também me manda umas coisas bonitas, que nós queremos, enche os nossos olhos, não enche? É disso que nós gostamos, que a carne pede. Aquela pizza maravilhosa. E o diabo sabe o que nós gostamos. O diabo sabe muito bem o que nós gostamos. Ele chega com um prato cheio para mim, para você, e fala assim, tá aqui, vai lá. Aproveita que está aqui fácil, está aqui prático. Está aqui tudo para você. E o que nós fazemos a maioria das vezes? Nós não deixamos levar. Nós chegamos a certo ponto que nós estamos vivendo por isso aqui. Ele fala, não coma, não participe disso. Se afaste disso. Por quê? Ele dirá, come bem, mas o seu coração não estará contigo. O nosso coração não vai estar naquilo ali que está fazendo. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Vem situações, vem situações adversas, vem coisas na nossa frente, nós vamos lá e pegamos, fazemos o que tem que fazer, depois bate um arrependimento, não é assim que acontece? Bate uma tristeza, nossa, mas não era para ter feito isso. Como eu falei aqui semana passada, quantos estiveram aqui semana passada? Você que esteve aqui semana passada, você ouviu? Às vezes nós estamos no trânsito, não é assim que acontece? Aí um filho de Nabucodonosor nos fecha, nos faz alguma coisa, aí nos xinga, aí você vai revoltado, é um prato cheio, Satanás está ali já tentando, e às vezes acabei de sair da igreja, dobrei aqui na Major Gama, quando eu vou atravessar a Avenida CPA, já acontece alguma coisa. E isso quando não acontece no próprio estacionamento da igreja, né? O outro irmão chega e vai fechar outro, quer sair primeiro, pronto, já estão os dois ali contaminados. O diabo já deixou enganar. E o diabo chega com coisas gostosas, coisas que nós gostamos. Então ele vem com qualquer coisa? Não é qualquer coisa, né? Não é nada daquilo que nós achamos assim, porque se fosse para me dar aqui, deixa eu ver, jiló. Alguns gostam de jiló, eu não gosto.
Se alguém me desse Jiló, eu recusaria de primeira, não recusaria? De primeira. Eu até vi, eu nem lembro o que foi. Eu estava ali no Porto, comprar um café do pastor lá no Porto. Eu vi uma linguiça de Jiló. Eu falei, irmão, como é que alguém compra um negócio desse? Então era uma coisa boa para mim? Não era. Eu cheguei ali, eu olhei aqui dali e falei, quem tem coragem de pagar isso aqui numa linguiça de Jiló? Uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu estava ali olhando, fui dar uma olhada. É uma coisa que me interessava? Não. Nada que dali para mim fazia sentido. Então, o que fazia sentido para mim ali? O que era bom para mim? Era outra coisa. Então o diabo vem com o quê? Com coisas que vai nos agradar, que vai encher nossos olhos. E ele fala, olha, não vá, não coma, não beba, porque o seu coração não vai estar ali. Porque o nosso coração nos mantém na direção. Porque se nós somos de Deus, vivemos no Espírito de Deus. Então, o que nos guia é Deus. Mas quando nós queremos andar, viver com aquilo que nós achamos que é o correto, que é o certo, é o tipo de coisa que acontece. O nosso coração não vai estar ali junto. Se nós todos que estamos aqui somos de Deus, frequentamos a igreja, vivemos uma vida regrada com Deus, nos dedicamos a fazer aquilo que Deus quer, o diabo pode nos enganar? Ele vai criar situações. Ele vai criar situações que vai nos enganar. Como eu falei, ele vem com um prato cheio, umas cobiças, é uma coisa, uns manjares deliciosos, uma coisa boa, mas é uma coisa boa para a carne. É aquilo que enche o seu ego, aquilo que enche os seus olhos, mas não é nada que enche o seu coração. Não é nada que vai encher, vai melhorar a sua vida com Deus. É algo prazeroso, mas o prazer vai e depois volta. E nada vai ter mudado na nossa vida se nós fizermos aqui do jeito que ele fala. Ele fala, toma cuidado. Cuidado com aquela pessoa que vai te levar para um caminho que você não deve ir. Não temos pessoas que só não levam para o caminho errado? Não tem? O pastor até falou isso ontem e hoje, de um menino, um jovem, da nossa igreja, de outro estado, do Pará, que ele vivia nisso aí, ele seguia uma cantora pop dos Estados Unidos, e ele estava chorando porque aí descobriu que a cantora era viciada em heroína, em drogas. Então, olha com o que ele estava se alimentando. Ele vivia que dali, chorar que dali, se bobear, eu não posso falar, mas vamos supor, dar um exemplo aqui, nunca tiver chorado por Deus, por ter mais de Deus do jeito que ele chorou quando ele descobriu. E nós vivemos assim, nós preferimos as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Nós nos dedicamos às coisas do mundo, nós fazemos o que o mundo nos dá, mas quando nós fazemos para fazer a coisa de Deus, nós não temos tempo. Nós não estamos ocupados. A nossa vida sempre é ocupada. Conforme nós podemos falar aqui não só de Deus, mas o trabalho nos impede, às vezes, de fazer muita coisa. Às vezes, cuidar até do nosso próprio lar. Não é assim que acontece? A nossa vida está tão movida ao trabalho, eu tenho que trabalhar para conquistar dinheiro. Mas a casa fica abandonada. O filho é criado sozinho, pelo pai ou só pela mãe, porque o outro está envolvido em ganhar dinheiro. Naquela cobiça. Os anos passam, o filho cresce. Não quer vir na igreja, mas o pai vinha todo domingo, mas o filho não quer. E a maioria das vezes, nos casos, desde que eu estou na igreja, que eu nasci dentro disso aqui, eu conheço muito isso aqui, porque a minha vida sempre foi isso aqui. Então você vê que a casa da pessoa está destruída, ela pergunta, pastor, chega lá, eu quero atendimento, porque eu não sei o que acontece com minha filha, que ela não quer vir na igreja. A que você dedicou a sua vida inteira? Porque você fala assim, mas eu obrigava ela a vir quando era pequena. Eu obrigava ela a vir. Do nada ela cresceu e parou de vir. Por que será? Você dava tempo? Você dava o seu melhor? Porque a nossa casa também é obrigação nossa de cuidar. Deus nos deu. Então é nossa obrigação cuidar. Nós não cuidamos nem daquilo que Deus nos dá. Mas nós queremos seguir o nosso próprio caminho.
as nossas próprias vontades. Aqui, mas o Senhor não entende, era dinheiro, precisava ganhar mais dinheiro, queria mais dinheiro. Louco, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque é isso nós ficamos aflitos. Isso nosso mundo acaba porque os problemas estão vindo da nossa direção. Mas nós estamos ligados a esta cobiça, a esses manjares. Eu lembro, sabe, uma vez que uma pessoa, e nós temos vários exemplos disso, a pessoa vem na igreja buscando um emprego. Não tem muito disso? A pessoa foi mandada embora do emprego, ela fica livre. Então ela vem na igreja todos os dias. Eu cansei de ver isso na minha vida. Todos os dias a pessoa está na igreja, colado com Deus. Deus, eu quero um emprego novo. Senhor, me abençoa, pois eu estou precisando. Minha vida tem que mudar. Eu sei que o Senhor é comigo. E Deus é, não é? É ou não é? Deus é. E aí, vem um emprego. Como eu cansei de ver isso. Vem um emprego maravilhoso, né? Emprego dos sonhos. Aquele emprego, você vai ganhar bem. Maravilhoso, né? Vou ganhar o dobro que eu não ganhava antes. Deus é maravilhoso. Só tem o seguinte, eu não poder mais vir na igreja dia de semana, não. E às vezes até no domingo, porque o trabalho é direto. Não tem folga assim, não. Uma vez ou outra eu vou conseguir vir na igreja. É de Deus? Será se é de Deus? Será se é Deus mesmo que está dando? Porque eu não sei se você sabe, mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então ele fala assim, mas o diabo vai me dar um emprego? Ele pode te dar, se isso for te afastar de Deus. Que o principal objetivo de Satanás é te afastar cada vez mais do seu Deus. Esse é o principal objetivo dele. Então, se ele tiver que te dar um mundo, o que ele ofereceu para Jesus? Lembram? Jesus estava no deserto, falou, olha, se vocês prostrar e adorar, isso tudo aqui é seu. Olha só que coisa linda, maravilhoso, olha aí, ó. O mundo todo é tudo seu, tudo para você. Basta prostrar e adorar. E quantos de nós às vezes não fazemos esse tipo de escolha? Porque nós vemos que a oportunidade é tão boa, mas se Jesus faz que dali naquele momento, tudo tinha ido por água abaixo. Talvez nós nem estaremos aqui hoje. Porque Ele morreu por nós. Ele decidiu fazer algo maior ainda. Por que nós não decidimos, às vezes, nos sacrificar por aquilo que Deus quer na nossa vida? Eu quero que você abra a sua Bíblia ali agora, em 2 Coríntios, capítulo 10. Abra aí, você que trouxe Bíblia. Se Jesus tivesse aceitado tudo aquilo ali, talvez hoje nós não estivéssemos aqui nesse lugar para adorar a Ele. Com certeza não. 2 Coríntios, capítulo 10. Lá no final da Bíblia. Versículo 3. Já acharam? Já conseguiram? Quem não achou, está na tela. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e eleva cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então nós vemos aqui, ó, porque andando na carne, não militando segundo a carne. Mas uma coisa interessante aqui, ó. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição do quê? Das fortalezas. O que o diabo cria então?
fortalezas. Ele tenta construir fortaleza na nossa vida. Quando mais nós distanciamos de Deus, mais Ele quer construir essas fortalezas. Nós temos vários casos de pessoas, você deve conhecer alguma pessoa que, talvez até agora na pandemia, saiu da igreja, não conhece um caso assim? E você fala assim, até hoje ela não voltou. O que o diabo criou nela? Uma fortaleza. Que ela não consegue enxergar. Ela não consegue ver, observar o que está acontecendo lá de fora. Ela criou alguma coisa na mente dela, no coração dela, que ela fala assim, não, eu estava enganada. Para que Deus? Por quê? Deixou a pandemia vir, minha vida desgraçou. Ou então ela pensa, eu perdi um familiar porque Deus não guardou. O diabo não cria fortalezas? Ele cria fortalezas, ele vai criar fortalezas. Ele veio para isso. Quando nós deixamos Ele fazer isso, começar a construção, começar a construir essas coisas no nosso coração, nós deixamos, vamos deixando. Às vezes é um ressentimento. É uma coisa com o pastor. O pastor Carlos falou alguma coisa aqui que você não gostou. E o diabo usa aqui dali para te atingir e te forçar a cada vez mais sair da igreja. Porque ele quer você na igreja? Não. Ele não quer você aqui. Ele nunca vai querer que você participe da igreja. Quando você tiver, você vem todo domingo. Se por acaso algum domingo chegar assim na sua mente, vai na igreja hoje não, tá chovendo, tá frio, né? Hoje tá frio, então não vai na igreja não. Corre, levanta e venha. Não deixe o diabo colocar coisas no seu coração que depois vão te enfraquecer. E cada vez mais que te enfraquece, ele vai criando fortalezas. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu e o pastor Roberto, nós já estamos marcando de ir para a academia faz 5 meses, desde que ele chegou aqui. Já. Que foi em janeiro, final de janeiro você falou comigo. Foi criada uma fortaleza em nós dois, que até hoje nós não conseguimos ver, nem ver a academia, nós fomos lá ver. Nós estamos vivendo assim. Nós queremos ir? Queremos. E a força de vontade para ir? Tem? Não tem nenhuma. Já vimos o preço, já vimos tudo. Nós sabemos onde está. Mas nós estamos indo? Não. Às vezes você quer ir, mas a carne fala o quê? Não vai não. Está chovendo. Dias para trás estava chovendo. O pastor Roberto quis nem correr comigo. Está frio. Não vai. Olha as coisas que estão te enfraquecendo aí. Olha a fortaleza sendo criada. E cada vez mais, não vai. Não está indo, não está funcionando. Parou de comer? Jamais. Não para. Mas você quer ir, mas você não tem força para ir. E vai se criando cada vez mais, vai o quê? Piorando a situação. Porque vai criando-se fortaleza, ficando cada vez mais pesado, mais difícil. Se você não tomar uma atitude e falar assim, eu vou pegar o carro aqui, chegar lá e vou fazer minha inscrição agora, estou indo agora. E isso quando aqueles que não fazem inscrição vai um dia, depois não vai mais, né? Não é assim que acontece? E é assim que nós estamos na igreja às vezes. Nós queremos ir, nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso. Nós sabemos que Deus, se Deus estiver com a gente, nada vai nos atingir, nada vai nos abater. Não é assim? Mas não dá de vez em quando, vem aquele desânimo de ir na igreja. Vem aquela coisa, nossa, mas eu vou ter que me arrumar, vou ter que ir, eu vou assistir a live. Aí Deus está falando, não vai não, você vai ir na igreja. Você vai presencial, você está há muito tempo sem ir. Eu sei que muitos, nós estávamos fazendo desde a pandemia as lives. Começou live todo dia, live. Depois começou as transmissões dos cultos. Nós transmitíamos os cultos. Aí o pastor Carlos começou a chamar, você que está aqui em Cuiabá, e vinha na sede, parou de vir, volte a vir. Eu tenho certeza que muitos, mas aqui de casa está tão bom, né? Está maravilhoso daqui de casa, para que ir lá? Esse pastor também é chato, né? Não é assim que pensa? Está tão gostoso daqui, mas
Não há nada melhor do que vir na casa de Deus e poder estar aqui em comunhão com os irmãos orando. É muito melhor. Mas nós criamos fortalezas. E é tudo aquilo que nos impede de estar mais perto de Deus. De estar mais próximo desse Deus Todo-Poderoso. Ele fala assim, ó, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Destrói tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que acha que é certo. E nós achamos muita coisa certa. Quando nós fomos falar com Deus e nós começamos a ler a Bíblia, nós estamos vendo que tudo aquilo que nós achamos está errado. Eu costumo falar que nós, parte dos anos, nós vamos aprendendo, tendo experiência. O que eu sabia com 20 anos não resolveria um problema que eu sei resolver agora. Porque eu fui aprendendo, fui conhecendo, fui praticando, fui exercendo ali a fé, fui fazendo as coisas, fui fazendo até que chegou a esse ponto. Mas o que o diabo quer? Destruindo, o diabo cria conselhos, aquilo que vai te atrapalhar, aquilo que você acha que é correto, mas está tudo errado. Aquilo que você achou que era certo. Nós nem perguntamos mais a Deus. Nós ficamos com aquilo ali que é certo na nossa cabeça, nós fazemos toda a nossa vontade. Lembra de Davi? Senhor, posso ir combater? Posso ir para a guerra? Pode, Davi. O Senhor vai estar comigo? Vou, Davi. O Senhor vai dar a vitória? Vou, Davi. Então eu vou. Mas nós achamos que Deus só fala com Davi. Nós não temos Nós criamos nem capacidade de chegar com Deus e perguntar a Deus. Que você pode ter certeza que Deus ouve a sua oração, Deus responde a sua oração. Basta você falar com Ele. Porque Deus, Ele ama isso. Olha que coisa interessante. Deus ama a oração. Deus ama que você fale com Ele. Ele te criou com a boca para o quê? Para você falar. Mas às vezes nós falamos com tantas pessoas, menos com Deus. Nós falamos até com o pastor, nós chegamos para o pastor Carlos, pastor Roberto, pastor Tony, me ajuda, mas já falou com Deus? Já pediu ajuda para Ele? Porque às vezes, olha o que acontece, às vezes, você perguntar para Deus o que Deus quer, e até, Deus, com quem eu tenho que falar? Deus até te mostra. Que às vezes a sua bênção não está com o pastor não, tá? Às vezes está com o obreiro. Está com uma pessoa da sua família. É ela que vai te falar o que tem que fazer. Às vezes é uma questão empresarial, uma questão ali de ganhar dinheiro, que ele vai falar assim, ó, fala com fulano, ele vai te orientar. Mas nós não. Nós, na nossa altivez, nós nos levantamos e nós fazemos o que nós queremos, seguindo nossos próprios conselhos. E o diabo é doido nisso aqui. É doido para nós seguirmos a nossa vontade, e não a vontade de Deus. Ele quer destruir todos os conselhos que Deus te dá. Ele te coloca dúvida. Deus te manda fazer uma coisa, Ele vai lá e te coloca a dúvida. Será se eu sou capaz mesmo? Será se eu consigo fazer isso que Deus está fazendo, que Deus quer? Será? E Ele fala o seguinte, ó, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Você vê, até a obediência, porque quando você obedece a Deus, o diabo não fica perto de você, não. Ele não tem poder sobre você. Mas ele vai te enganar. Ele vai fazer de tudo para você pegar o quê? Os manjares dele. Porque quando nós estamos servidos dos manjares de Satanás, nós perdemos tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós deixamos nosso coração se afastar do Criador. Deus tem muito para nos dar, amém? Está ali tudo pronto, está feito. Mas nós estamos sempre dando ouvidos àquilo que o diabo tem feito. Ele fala aqui, ó, está ali, ó, todos os conceitos da altivez, ele é contra, ele leva o cativo, todo entendimento à obediência de Cristo. Tudo aquilo que nós aprendemos, ele vai tentar fazer você se desviar. Talvez até o que esteja falando agora, ele está falando no seu coração. Isso é errado, isso aí que ele está falando tudo besteira.
Porque o diabo é doido nisso aí. Ele sabe que se você entender e compreender, as fortalezas são quebradas. A bênção chega. E tudo aquilo dali você se aproxima de Deus. E é tudo que Ele não quer. Que você se aproxime de Deus. Que você tenha entendimento daquilo que Deus pode te dar. Daquilo que Deus tem para você. Do seu propósito de vida. Ele não quer isso. Muito pelo contrário. Ele vai fazer de tudo. Lembra o que Ele fez com Jesus? Ele não fez de tudo? Diz as Escrituras que Jesus falou, de tudo eu fui tentado, não foi? Não foi tentado de tudo, Jesus? Passou no mundo aí, foi tentado em todas as coisas. Muitos usam isso como desculpa, né? Muitos usam isso e falam, mas Jesus não estava em tempos atuais, né? Então sempre tem uma desculpa. Mas se fosse hoje em dia, hoje está muito pior. Olha, hoje, é porque Jesus foi 2000 anos atrás, né? Se fosse hoje, se fosse hoje eu quero ver. Então, Ele me entende o meu erro. Ele entende que você errar. O que Ele não entende é você continuar errando. Errar, todos nós somos capazes de errar. Nós somos falhos. Nós erramos. Mas Ele quer que você entenda que há algo melhor para você quando você segue a Ele. Porque o diabo está aqui pronto para o quê? Destruir. Pronto para... levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ele fala mais, versículo 6. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, quando nós somos obedientes, nada pode nos deter. As fortalezas são quebradas. Quando nós obedecemos a Cristo, obedecemos os mandamentos de Deus, fazemos segundo a vontade de Deus, nada pode nos parar. As bênçãos estão aí para nós usufruir. Mas nós temos que seguir a vontade de Deus. Mesmo que a nossa carne doa, aquilo que vem dentro, que eu falei para vocês aqui hoje, é os manjares, não é? Então é coisa boa. Como eu falei, eu e o pastor Roberto na academia, mas se fosse começar a academia, tinha que começar também uma dietinha, né? Mesmo que seja um pouquinho, nós não tínhamos que diminuir um pouquinho, para poder chegar naquilo que nós esperamos, o resultado. Do mesmo jeito é a vida com Deus. Nós temos que abrir mão de algumas coisas para poder estar mais perto de Deus. Abrir mão daquilo que nos atrai, daquilo que é coisa boa, que às vezes é um pecado que nós temos, que aquilo ali, nossa, mas você fala assim, é muito bom. Muitas pessoas não bebem, você não conhece alguém que bebe? Aquele que bebe mesmo. Aquele que entorna, até entorna a cachaça, a cerveja. Aquele que fuma droga, cheira, pratica coisas ruins. Aquele que trai a esposa, aquele que trai o marido. Não tem? Faz por quê? Está preso. Porque gosta daquilo. Não consegue enxergar o outro lado daquilo dali. A fortaleza está criada. Como é que uma pessoa dessa vai romper com a fortaleza? Não vai. Só o Espírito de Deus pode romper as fortalezas. Mas ela tem que estar cheia de Deus para romper aquilo dali. Mas nós, às vezes, tomamos decisões que nos afastam de Deus. Jamais poderemos quebrar e romper as fortalezas. Mas hoje é um dia de nós entendermos que se tivermos o Espírito Santo de Deus, nada pode nos deter. Eu quero que você abra sua Bíblia agora lá em Romanos 8:5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Ele fala o seguinte, já conseguiram achar? O pastor Gilmar está rápido lá na tela hoje. Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e... Então não é só vida, né?
é vida e paz. Porque adianta ter só vida se não tiver paz? Não adianta, né? Quantos de nós sabemos que as pessoas ricas, multimilionárias, mas não tem paz na vida, o que adianta? E às vezes ela vive aquela vida ali, mas é só capa, só aquela capa bonita de frente, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, meu Deus do céu, a coisa que ela mais queria era ter paz. Mas se está inclinado segundo a carne, vai ter paz? Não vai. Às vezes nós estamos inclinados segundo a carne nos afeta, nos traz tristeza, desgosto, nós somos desobedientes para as coisas de Deus, nós fazemos o que dá na nossa telha, no nosso caminhar, nós queremos andar por onde nós queremos e pronto, acabou. Deus não tem opção aqui, Deus não tem força aqui, Deus não fala, porque é o que eu decido e pronto. Você pode decidir seu caminho? Pode, não pode? Não tem um livre-arbítrio? Tem. Qualquer um que queira, segue o que quiser. Se você quer, isso já, como diz o outro, não é problema meu. Eu estou falando, se você quer, você faça. Se você não quer, você não faça. É simples assim. Se você quiser falar uma coisa comigo, eu quiser fazer ou não, eu faço se eu quiser. Se você chegar aqui agora e pedir uma oração para mim, eu faço se eu quiser, não faço se eu quiser? Mesmo que eu jamais vou negar isso, né? Mas se eu não faço se eu quiser? Mas por que nós fazemos isso com Deus, hein? Por que Deus fala uma coisa com a gente não quer ouvir? Porque a gente quer fazer o que nos interessa. Isso eu tenho certeza que se você pede... Já imaginou você pedir uma coisa para o seu filho? E ele falar assim, não vou fazer não. Como é que você fica? Quem é pai e mãe aqui? Quem é? Já pensou seu filho falar isso para você? Não vou fazer não. Imagina, hein? Se fosse pai antigamente então, misericórdia. Fala isso pro meu pai, ele... Ainda mais se fosse antigamente, meu Deus do céu. Não vou fazer, não quero fazer. Agora já imaginou Deus falando com você? Você fala assim, não quero fazer. Eu não vou fazer. Vou fazer o que eu quero. Mas você quer o bem para o seu filho, não quer o bem para o seu filho? E Deus não é seu pai? Então por que a gente não faz o que Ele quer? Nós seguimos nossos próprios caminhos. Agora você imagina o jeito que você fica, agora você imagina o jeito que Deus fica. Quando você faz, você segue o seu próprio caminho. O caminho da cobiça, o caminho do pecado, o caminho das coisas ruins. Você imagina tudo isso. Ele ainda deu seu filho unigênito, o único filho que ele tinha, por você e por mim. Olha que coisa. Mas às vezes nós queremos seguir o nosso próprio caminho. Mas nós não entendemos como Deus fica nessa situação. Mas você fala assim, não, mas eu vou na igreja todo domingo. E aí vai adiantar? Se você tiver um filho, ele for na sua casa todo dia, mas ele não quer fazer o que você quer, vai adiantar alguma coisa para você? Não vai. Porque você sabe o que é melhor para o seu filho. Ainda mais quando é pequeno. Tem uns que são teimosos, tem uns meninos mais teimosos, né? Você fala assim, não mexe nisso aí, não põe o dedo na tomada. Mas ele quer pôr o dedo na tomada. Aí você fala assim, não vai. Mas ele quer porque quer colocar o dedo na tomada. Aí quando você vira as costas, que ele vai lá e faz o quê? Põe o dedo na tomada. Toma um choque, cai para trás. Se é minha mãe, fala assim, bem feito, eu avisei, para não ir. Se é outro, ainda pega lá e fala assim, te avisei para não ir, não sei o quê. Mas não é assim que faz? Mas Deus às vezes fala assim com a gente, não vai porque vai dar errado. Não vai. Você está ali sentindo no seu coração, Deus está falando no seu coração, não vai que vai dar errado. Mas você vai o quê? Não, mas não é possível que isso vai dar errado. Não é possível que tem coisa errada nisso aqui. Não faz sentido nenhum ter nada. Isso aqui é uma coisa linda, dessa maravilhosa que aconteceu aqui. Como é que eu vou desperdiçar essa chance? E o diabo está só ali no canto. Vem. O diabo é a tomada. Ele está ali, vem. Vem cá para você ver. Está chamando a atenção. Ele chama a sua atenção, não chama? Vem, rapaz, não tem nada não. Pode vir aí, coloca o dedo aí. Não tem problema não. Aí você vai e quebra a cara. Aí depois você vai com Deus. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus deixou?
Deus deixou, foi nós que não demos ouvidos à palavra dele. Nós que não estamos dando ouvidos à palavra dele, porque nós estamos seguindo a carne, não o Espírito. Quando o Espírito de Deus está dentro de nós e nós vivemos segundo o Espírito, nós temos vida e paz. Se tem coisa errada dando errado na sua vida, pergunte para Deus o que você deve fazer, como você deve agir. Deus fala com você. Deus fala com você, só basta você abrir sua boca e falar com Ele também. Porque às vezes nós queremos resposta de Deus, nós queremos um caminho para andar, mas nós nem falamos com Deus. Nós só queremos apenas que Ele fale. Mas toda oração não é um monólogo, é um diálogo. Você fala com Deus e Ele te responde. Deus é assim. Deus quer falar com a gente. Deus nos criou para isso. Lembra que Ele falava com Adão? Todo fim de tarde que Ele fazia? Ele ia lá no jardim. Adão, cadê você? Estou aqui já, hein? Vamos para a nossa hora de bate-papo. Chegou o nosso momento. Deixa eu te falar umas coisas com você aqui. Até que Adão correu, não correu? Se cobriu. Falou, não, Senhor, estou nu. Aí ele falou, mas quem te falou que você estava nu? Porque Adão foi dar ouvidos a outra coisa. E às vezes nós estamos dando ouvido a outra coisa. E não damos ouvido à voz de Deus. E é Deus que nos guia. Você vê aqui, ó. Segundo o Espírito, coisa do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Incline-se para as coisas de Deus. Se volte para as coisas de Deus. Coloque seu coração nas coisas de Deus. E deixe que Ele molde a sua vida. Deixe que Ele guie você. Jamais vai ser por um caminho ruim. Talvez você ache que é um caminho ruim. É que você não está enxergando ainda que Deus tem preparado para você. Você ainda não está enxergando, você não está vendo. A fortaleza não está alta, a gente tem que destruir essa fortaleza primeiro. Deixa Deus destruir as fortalezas que estão te pedindo de crescer, de ver o outro lado. Que Deus quer o melhor sempre, para mim e para você. Deus quer sempre o nosso melhor. E é, como eu falei, Ele é um pai. Às vezes o pai tem que corrigir. Porque Ele enxerga o melhor para o filho. Por um caminho que às vezes o filho acha que é, não, isso aí eu não vou seguir não. Mas Deus nunca erra. Deus nunca errou, nunca vai errar. Deus não erra. Se Ele te mostrou um caminho, vá em frente. E para a gente encerrar nossa mensagem de hoje, Gálatas, capítulo 5. Abra aí na sua Bíblia. Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5. Está lá mais para o final da Bíblia. Gálatas 5. Versículo 16. Já acharam? Diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então o versículo que interessa para a gente aqui é o 16 e 17. Andai em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Então, se nós andamos em Espírito, a gente não cumpre aquilo que a carne quer. É simples assim. Só basta
andarmos em espírito. Olha que coisa maravilhosa. E ele diz o seguinte: porque a cabeça da carne é contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faça o que quereis. Olha que coisa interessante. Um se opõe ao outro. Então, se você quer Deus, Deus está de braços abertos. E a carne fala assim: não, vem para cá. O diabo fala: não, vem para cá, vem para cá. Faz isso aqui de errado. Aí, se o diabo está ali, você está sendo guiado pelo diabo, Deus está falando assim: ó, vem para cá. Vem para cá que aqui é melhor. Então, um se opõe ao outro, tá? Os dois brigando por quem? Por você. Querendo que você siga o caminho. O diabo nunca vai deixar de tentar te tirar do caminho de Deus. Aprenda isso. Nunca, jamais. Não está na Bíblia que fala assim, ó, está cirandando? Não está sempre cirandando? Não está escrito? Ele ciranda, está ali sempre, ó, esperando para te atacar, para te pegar. E vai continuar sempre. Lembra de Jesus falou para Pedro? Pedro, ó, o diabo não pediu para te cirandar, mas eu já roguei ao Pai por você já. Mantenha-se o quê? Firme. Se nós estamos firmes, nada chega na nossa casa. Nada chega na nossa família. Mas nós temos que estar firmes no propósito de Deus. E no versículo 22, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne como as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha os frutos do Espírito aí, tudinho. Tudo aí, mostrando o que você tem que seguir. Como é que tem que ser sua vida? Uma vida de amor, de paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quantos nós temos tudo isso aqui? Mas nós podemos pedir ajuda de Deus, né, para ter tudo isso. E o que ele fala no versículo 24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Cristo morreu por você e por mim, não morreu? Inclusive hoje nós temos a Santa Ceia, não temos? Nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós, não foi? Não é isso? Deus deu seu Filho para morrer em nosso lugar, para que fôssemos perdoados assim, para que tivéssemos a salvação, a vida eterna, não é isso? E o que ele está falando aqui? E aos que vivem no Espírito, tem tudo isso aqui. Eles crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Nós temos que aprender a crucificar aquilo que está nos atrapalhando de seguir a Jesus. Deixar de lado. Morrer aqui dali. Morreu. Nós não somos batizados? Quantos aqui são batizados? Você tomou aquela decisão. Às vezes não é decisão fácil, né? A decisão de seguir a Jesus, às vezes, não é decisão fácil, não. Porque você abandona muita coisa. Às vezes até familiares ficam contra você, não fica? Mas nós deixamos tudo isso para viver a Deus. Porque às vezes, então, no nosso meio da caminhada, nós desviamos de viver o caminho de Deus e estamos vivendo o nosso caminho. Se fizemos muita coisa no início daquele caminho. Deixamos muita coisa de lado para viver o que Deus queria. Mas às vezes agora o diabo conseguiu nos enganar e criar uma fortaleza que nós não estamos mais enxergando aquilo que Deus quer, apenas o que nós queremos fazer. Mas hoje é um dia de você quebrar essa fortaleza que te impede de crescer. Quebrar essa fortaleza que te impede de chegar mais longe, de ir mais além. Aquilo que o diabo tem atrapalhado na sua vida de crescer, que sua vida olha, você chega e fala assim, olha, está uma tristeza na minha casa. Eu chego em casa, só é briga, só é desunião, só coisas ruins acontecem, eu estou desanimado mesmo de ir para casa. Por quê? A sua vida está sendo vida e paz? Não tem. Você não tem tido paz na sua casa, paz no seu trabalho, tudo está ruim. Então é o dia de você falar com Deus hoje. Deus, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo na minha vida? O que eu tenho que fazer? Qual caminho que eu devo seguir? Porque está tudo dando errado para mim. Mas eu não quero mais viver isso.
Eu quero andar no seu caminho. Meu coração tem que ser entregue ao Senhor, e não aos prazeres da minha carne. Talvez você cometa algum pecado, você fala assim, olha, eu não consigo largar. Mas hoje é o dia de você largar tudo aquilo que te atrapalha de seguir a Deus. Hoje você tem a oportunidade, com a Santa Ceia, de ser limpo, de ser lavado. O corpo de Deus, o pão, fortifica. Ele vai te dar forças. E o sangue de Cristo, o suco que você bebe, é para te limpar de tudo aquilo que está errado na sua vida. Tudo aquilo que fez você fez alguma coisa errada, daquilo que você fez, que você fala assim, eu não quero mais viver isso. Mas você tem que tomar uma decisão. Uma decisão de seguir o seu coração, de colocar seu coração nos caminhos do Senhor. Se você decidir, nesse dia de hoje, colocar seu coração nos caminhos do Senhor, olha, nada jamais vai te deter. O diabo não vai poder tocar em você. As fortalezas do inimigo serão quebradas. E você vai viver uma vida de quê? De paz. É uma vida, e é uma vida boa. Lembra do pai que quer para o filho? Você quer o mal para o seu filho? Jamais, né? Então Deus também, imagina Deus, que é o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Ele vai querer o mal para você? Jamais. Mas apenas tem que viver a vida de Deus e o caminho de Deus. Você pode ter certeza que todas as coisas serão acrescentadas. Mas coloque o seu coração em Deus e coloque sua vida nos caminhos de Deus, naquilo que Ele vai falar para você fazer, vai e faça, não tenha medo. Porque no momento que você fala com Ele, Ele te responde. Às vezes você está num caminho que às vezes você fala assim, é complicado, é difícil, você está para tomar uma decisão difícil, mas você não sente paz naquilo. Se você não sente paz naquilo que está fazendo, é de Deus? Não. Porque Ele falou que você teria paz. Se você não está tendo paz naquilo que você está fazendo, pergunte para Deus o que você tem que fazer. Que Ele vai te mostrar. Amém?